Bom, então a gente acabou de ouvir uma música, né, do Tom Carfe, e ela fala, o nome dela é Infinitamente Mais. Então, se vocês quiserem ouvir, aí vocês podem ouvir e eu vou ler a letra dessa música. Então, ele termina a música falando que o poder está dentro de você. Você tem o poder aí dentro de você. E sabe por que você tem o poder aí dentro de você? Porque você tem aí o Espírito Santo aí em você. E o poder está em você. E quando Jesus ele morreu na cruz, ele deixou tudo, tudo, exatamente tudo que você precisa para prosperar, para viver a vida que você para viver a vida que você quiser ter. Então, o poder realmente está dentro de você. Tudo que você quiser ter, você vai ter. A vida que você quiser ter, você vai ter, né? Então, o poder está nas suas palavras, o poder está no seu toque, o poder está nos seus pensamentos, o poder está dentro de você, né? Então, ele fala assim, a letra da música fala assim: nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que irá fazer. Ele é Deus. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando. Porque ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando. Ele repete várias vezes, mas eu não quero repetir, peraí. Mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou. Mais do que pensei, mais do que sonhei. Porque ele faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Então, de acordo com aquele versículo, né, que a gente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente tem que ter fé de que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente acredita nisso, a gente vai acreditar que a gente tem fé nisso, a gente vai acreditar que cada pequeno detalhe que a gente vive, mesmo que seja difícil, mesmo que esteja doendo, a gente vai acreditar que aquilo a gente está passando por algum motivo. A gente não está entendendo nesse exato momento por que a gente está passando por isso, mas a gente vai entender lá na frente, né? E durante esse período que a gente está passando por momentos difíceis, a gente é equipado por diversas formas, a gente é equipado por formas que Deus pode falar com a gente, né? Deus pode falar com a gente por visões que a gente aprendeu na semana passada, Deus pode falar com a gente por sonhos. Na semana retrasada, a gente também ouviu um pouco sobre sonhos, e Deus pode falar com a gente através, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre sonhos, né? Se você tem um sonho profético, você vai lá dormir, tem um sonho profético, como que você pode interpretar esse sonho profético, né? A Bianca, eu convidei a Bianca, que para mim ela é uma super especialista em sonhos proféticos. Ela é uma das minhas colegas que fez EPS, que super se especializou nos sonhos proféticos. Olha, eu acho que todo mundo, se eu tenho dúvida, claro que eu pergunto para o Espírito Santo, o que quer dizer isso? Aí eu não entendi, mando mensagem para a Bianca, mando mensagem para a Luciana. Olha, duas pessoas que eu mando mensagem para a Bianca e para a Luciana, sempre é batata, elas me ajudam quando eu não consigo entender e quando eu não consigo compreender o que o Espírito Santo está me falando. Então, Bianca, bora lá, obrigada por ter vindo e o Vamos que palco é vamos. todo seu. Ah, a parte que a Rutinha falou que eu sou especialista foi ela que me deu esse título, tá? Mas ele não é real. Como eu falei, né? Como eu vou explicar aqui, tem alguns métodos que a gente usa para interpretar. Eu uso o meu método que eu criei, tá? Então, foi assim, por condição do Espírito Santo mesmo. Mas vamos orar primeiro? Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui no meio de nós nesta noite. Nós clamamos pela tua presença e o Senhor é livre para falar conosco nesta noite, para falar aos nossos corações.
para nos ensinar mais coisas sobre sonhos proféticos, e eu me rendo à tua vontade nesta noite. Muito obrigada por me usar para falar sobre esse assunto que eu amo tanto e que o Senhor me ensina tanto. Muito obrigada por estarmos aqui e que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, abra os nossos ouvidos para assimilarmos e entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Sim, ó, eu tenho uma apostila aqui que a gente recebeu na EPS, que é um capítulo inteiro falando só sobre sonhos, mas é um assunto bem complexo, bem vasto, né? Então, eu fiz um apanhado aqui das coisas que, né, eu consegui resumir, mas algumas coisas eu vou ter que falar que são importantes para a gente construir essa interpretação, né? Mas, como a gente já viu anteriormente nas explicações por aqui, que Deus fala conosco de diversas formas, uma delas é o sonho, né? E por que que ele usa os sonhos também para falar com a gente? Para revelar o nosso coração. Nada mais do que isso. Ele revela o nosso coração através dos sonhos proféticos, né? Então, que a gente continue, como a gente já conversou aqui, com o hábito de pedir, né? Primeiro desejar, que é a chave que move o reino, é o desejo do nosso coração em sede e fome, né? Mas que a gente continue pedindo por esses sonhos, porque é uma maneira dele falar conosco e com imagens. Olha que infinitamente mais que ele faz, né? A gente tem diversas formas que ele fala conosco, mas tem uma delas que é com imagens, com visões, né? E a gente inserido naquele contexto. Então, eu acho fantástico sonhar, é um dos assuntos que eu mais sou fascinada, assim, né? Do sobrenatural. E a gente também já falou lá na outra reunião sobre as dicas, né? De quando a gente tem um sonho, ao acordar, o que a gente deve fazer. Então, só uma pincelada geral aqui, para a gente não esquecer de quando acordar, a primeira coisa que fazer é anotar, escrever sobre o que sonhou, colocar data e, se possível, colocar um título nesse sonho. Ah, sonhei com um cachorro. Ah, o dia do cachorro. Enfim, o título é você que vai escolher, né? Então, eu tenho um caderno de sonhos e tenho também o hábito de gravar áudios para mim mesma, porque algo muito importante que eu descobri nessa minha jornada estudando aqui foi como eu consigo aprender de maneira mais rápida. Eu acho que cada um tem uma forma que aprende mais rápido, e a gente precisa descobrir isso. A minha forma é ouvindo. Então, quando eu ouço as pessoas ensinando algo, eu assimilo muito mais rápido do que se eu for ler ou escrever, né? Mas quando a gente faz as três coisas, fica muito mais rápido. Então, eu gravo áudios dos meus sonhos, que muitas vezes também é muito longo e dá preguiça de escrever, e à medida que eu vou ouvindo esses áudios, o Espírito Santo já vai me dando discernimento de algumas coisas, eu vou tendo algumas percepções, e aí eu anoto essas percepções para não esquecer delas, e vou analisando, meditando durante o dia sobre tudo aquilo que ele me entregou nessas percepções, né? Orar também, pedindo para o Espírito Santo nos dar um entendimento, é algo fundamental, porque sem o Espírito Santo nos conduzindo, a gente não consegue interpretar, né? Por que que eu vou falar dos métodos cristãos de interpretação dos sonhos? Porque hoje muitas pessoas elas abrem o Google e falam, ah, sonhei com uma barata. Vai lá, o que que significa sonhar com uma barata? Lê lá algo que não faz o menor sentido e passa a crer que aquilo é uma verdade. E aí fica achando que tudo é ruim, ou tudo é bom, ou tudo vem de Deus, ou nada vem de Deus. Aí fica complicado, né? Então, nós aprendemos aqui os métodos cristãos de pessoas que estudaram uma vida inteira sobre isso, juntos com a Bíblia e com o Espírito Santo, conduzindo nessas interpretações, né? Então, é pedir o entendimento para o Espírito Santo, primeira coisa fundamental, meditar sobre esse sonho, porque tudo que a gente sonha, sendo sonho profético, obviamente, está relacionado a algo dentro do nosso coração, que está sendo revelado do nosso coração, ou de bom ou de ruim que a gente precisa mudar, ou daquilo que a gente precisa prestar atenção, ou também sobre outras pessoas, né? A gente precisa estudar sobre o assunto. Ah, eu queria, sim, ter essa habilidade de interpretações. Mas como que eu intensifico isso? Na Bíblia fala muito sobre sonhos,
Daniel interpretava sonhos, José interpretava sonhos, e Jesus, quando ele pregava por parábolas, e as parábolas têm símbolos, são simbólicas. Por que que ele pregava, né, por parábolas? Porque se ele revelasse tudo aquilo que ele tinha naquele momento, naquele contexto, as pessoas não iam conseguir assimilar. Então, os nossos sonhos são meio parabólicos, digamos assim, tipo uma antena mesmo. Ela capta vários sinais de lugares diferentes e você precisa juntar, compactar tudo aquilo e fazer sentido de alguma forma. É mais ou menos isso, né? É uma chave muito importante que eu descobri nessa jornada aí de que eu, né, sonho, que faz uns 2 anos aí que eu sonho praticamente todas as noites, foi diferenciar dois tipos de sonhos, que é o seguinte: perguntar para o Espírito Santo logo que eu acordo: Espírito Santo, esse sonho veio de Deus ou veio de alguma ansiedade que está dentro do meu coração e eu fiquei com aquilo no meu subconsciente e acabei sonhando com aquilo de tanto pensar naquilo? Então a gente precisa, por que a gente precisa meditar? E sempre perguntar ao Espírito Santo, porque às vezes a gente passa por algumas questões durante aquele dia antes de sonhar e fica com aquilo, remoendo na cabeça algum problema, seja ele qual for, aí você acaba sonhando com aquilo. Isso já aconteceu muito comigo. Mas hoje, o que que acontece também? No mesmo sonho, eu tenho três situações. Algo que vem das minhas ansiedades, ou de Deus, ou de visões, e assim, totalmente misturados. Várias cenas diferentes, completamente em lugares diferentes, falando a mesma coisa. Então, quando a gente sonha, é normal a gente ter vários cenários, várias situações diferentes, mas querendo dizer a mesma coisa. Então, eu fui percebendo isso também, né? Deus, ele é meio enigmático, né? Então, é meio parabólico o negócio. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo para conseguir interpretar. E nem todos os sonhos a gente vai conseguir interpretar e está tudo bem, tá? A gente só precisa desejar cada vez mais aquilo, né? Tem dois tipos de sonhos. Uns sonhos que são para uma informação, por exemplo, eu sonho com outra pessoa e aquilo é algo sobre ela. Eu percebo que não é sobre mim, é sobre ela. Ou algum sonho que eu tenho que ter uma ação. Ah, Deus me mostrou tal coisa, então eu tenho que agir em respeito disso. Vou dar um exemplo para facilitar essa explicação. Uma certa vez, eu sonhei que eu estava num lugar sozinha, andando de bicicleta. E foi logo no início, quando eu comecei a aprender sobre interpretação de sonhos. E eu lembro que o meu contexto de vida naquele momento era uma angústia muito grande, porque eu queria começar um ministério com mulheres e eu estava dependendo de uma outra pessoa para estar comigo que não me dava resposta. E eu fiquei na dependência dessa pessoa. Pô, se ela for comigo, eu vou, senão, não vou. E aí eu orei a respeito disso e sonhei. Eu tive esse sonho com essa bicicleta, foi um sonho que teve todo um contexto tal. E eu falei, Espírito Santo, por que que eu sonhei que eu estava dirigindo uma bicicleta, digamos assim? Ele falou assim, porque é sozinho que você vai fazer isso. Não é com ninguém. Eu chamei você para fazer tal coisa sozinha. Para de depender das pessoas. Então, buscando, né, o conhecimento que o Espírito Santo me deu e também perguntando para ele o porquê daquilo, eu entendi que eu não tinha que depender de mais ninguém, que éramos eu e ele para começarmos aquele ministério. E foi um ministério como esse, da Rutina e da Kel, de abrir um Zoom para ensinar pessoas sobre a nova aliança. Eu estava dependendo de uma outra pessoa, vamos, vamos. Fiquei esperando, esperando, esperando e não agia. Aí eu sonhei, ele falou, vai sozinho. Eu te chamei para ir, vai você. E eu fui. E ajudei inúmeras mulheres, que é o que as meninas estão fazendo aqui. Então, naquele momento da minha vida, eu entendi que era para eu fazer algo sozinha, porque ele me mostrou um sonho. E ficou muito claro para mim, né? Então, por que que é importante a gente também linkar o sonho com a realidade da nossa vida naquele momento, nesse momento? Porque faz muita diferença. Tem sonhos que a gente vai sonhar no mesmo sonho, coisas que são para esse momento da nossa vida e coisas que são lá para frente no mesmo sonho de hoje. Olha que interessante. E tem coisas que a gente vai sonhar que são lá para frente ou que são para agora. Por que que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo? Porque a gente não consegue discernir o que que é para já, o que que não é.
mas é muito importante a gente entender o contexto nosso de vida naquele momento para a gente conseguir fechar esse ciclo da interpretação, né? Para ter um enredo, uma história. E lembrando que os sonhos, um complementa o outro, né? Eu sonhei um sonho essa noite, e o Espírito Santo me levou para um sonho que eu tive há 2 anos atrás, que é um complemento. Então, Deus, ele fala com a gente todos os dias sobre vários assuntos de várias áreas das nossas vidas, mas tem um contexto, tem um começo, um meio e um futuro, né, que ele nos prepara, nos falando algo que pode acontecer, avisar alguém que vai acontecer, de um alerta, ou então nos falar algo para que a gente arrume aquilo no nosso coração, que nada mais é a revelação do coração. Teve sonhos que eu entendi somente hoje, lendo novamente a apostila, porque que eu sonhava há 1 ano atrás. Eu falei, uau, que incrível. Então, eu estava ofendida com aquela pessoa, eu sonhava com aquela pessoa, e eu pensava, mas o que essa pessoa está fazendo no meu sonho? Ela me persegue. Não, é que eu estava ofendida com ela, por isso que ela estava ali. E era determinado assunto específico. Ah, ela me ofendeu em tal coisa, então eu estou sonhando com ela, Deus está me mostrando que eu tenho que liberar essa pessoa e eu não estava entendendo. E hoje, antes de entrar aqui, eu entendi. Então, assim, ele vai estar falando com a gente em todo o tempo, mas nem sempre a gente vai conseguir interpretar um sonho de uma vez só. Ele vai dando insights para nós conforme o tempo vai passando. Porque um sonho nunca é somente para agora, né? Ele serve para determinados momentos e para vários momentos também, né? E aí, a gente entende como cristãos que tudo é bíblico. Um sonho profético, ele tem que apontar para a Bíblia. Senão, ele não é um sonho profético, ele não vem de Deus. A gente pode sonhar com qualquer outras coisas aleatórias e está normal. Mas quando se trata de um sonho profético, tem que apontar para a Bíblia. Tem que ter relação com a Bíblia. Dá um Senão, não exemplo, é. Bianca, de um É, sonho. vou dar um exemplo. Por exemplo, um sonho que eu me lembro bem, que foi um dos primeiros sonhos proféticos que eu tive, eu estava num momento da minha vida que eu estava sendo transportada de uma mulher muito religiosa, muito religiosa, para uma mulher livre, aprendendo, né, a conhecer Jesus da maneira íntegra, genuína. Porque um Jesus ou um Deus seja de qual religião for, que foi nos apresentado numa igreja, em qualquer lugar que a gente já frequentou ou frequenta, é uma coisa. Agora, o nosso relacionamento íntimo com Deus é outra coisa. Então, eu vinha de um aprendizado muito tradicional, mas eu achava que aquilo só era correto, que o resto não sabia de nada. Então, eu impunha as minhas crenças para as pessoas. E aí, quando eu comecei nesse processo de conhecer Jesus intimamente, a primeira coisa que ele começou a me ensinar foi: minha filha, seu relacionamento íntimo é comigo. Eu vou te ensinar algumas coisas, e como você quis ser transformada, eu vou falar com você de diversas formas, principalmente em sonhos, para revelar o seu coração. Aí eu sonhei que eu estava numa igreja, que eu estava no átrio dessa igreja, que é a parte de trás, antes de entrar na igreja, não tem o hall da igreja ali, chama átrio. Aí eu sonhei que eu estava ali, e aí eu entrei e fiquei olhando em pé um culto acontecendo numa igreja tradicional, e eu vi uma passarela vermelha, aquele tapete que a noiva passa lá até o púlpito lá na frente, só que eu não entrei na igreja, eu fiquei parada no átrio da igreja observando aquele culto. E entrando nesse tapete, entrou o pastor da igreja com um cachorro de cada lado. Olha que interessante. São símbolos também do sonho, né? E aí, eu, em momento nenhum, entrei, sentei no banco da igreja tal, beleza. Aí eu acordei no dia seguinte, o sonho parou por aí. Eu acordei no dia seguinte e falei: Espírito Santo, por que que eu sonhei com isso? O que que o senhor quer me mostrar com esse sonho? Aí eu fui pegar na minha apostila o significado de coisas pontuais, né? Que depois eu vou ensinar um método rápido aí, mais fácil para a gente entender isso. Eu escrevi num papel: cachorro, átrio da igreja, pastor, que é um líder espiritual, igreja, enfim, e fui buscar na minha apostila o que significava no profético cada uma dessas palavras. Aí eu lembrei da cor do tapete da igreja, porque cor no profético tem significado, número tem significado,
né? Objetos têm significado. Então, tudo que eu tinha aprendido naquelas aulas que eu tive naquele final de semana, eu comecei a colocar em prática. Eu falei, tá, eu comecei a destrinchar todas as palavras, tudo que eu vi naquele sonho. Cachorro tem várias interpretações. Então, no caso, por exemplo, cachorro, ou ele é o melhor amigo do homem, que a maioria sabe disso, ou é uma pessoa muito religiosa, ou é um líder espiritual religioso, enfim. Aí eu falei, eu comecei pelo cachorro. Eu falei, o que mais me chamou a atenção foi o cachorro. Eu falei, por que que eu fiquei fora e não dentro da igreja? Porque o átrio significa um lugar onde eu tenho uma unção diferente. Então, naquele momento da minha vida, ele estava limpando o meu coração das minhas crenças erradas e me levando para um outro lugar para me ensinar quem era Jesus e não sobre uma religião específica. Eu demorei alguns dias para entender, mas ele me deu outros sonhos subsequentes a esse que me deram clareza do que realmente ele estava fazendo no meu coração naquele momento, porque eu orei para conhecer Jesus. Então, se eu queria conhecer Jesus intimamente, eu tinha que passar por um processo. Então, o que estava no meu coração estava me impedindo de ter essa intimidade com Cristo? Era a religiosidade exagerada. Tanto que eu afastava pessoas, eu não abraçava as pessoas, eu julgava as pessoas. Então, ele quis tratar meu coração na primeira coisa do meu tratamento, do meu processo, nesse ponto aí. Então, eu sonhei várias vezes que eu entrava na igreja, mas eu não entrava lá dentro da igreja, eu ficava olhando de fora. Então, foi um processo de transição, né? E aí tem vários outros contextos que ele veio me falando. Tanto que hoje as pessoas, eu atraio as pessoas, eu não afasto mais as pessoas, né? Então ele me curou dessa parte aí, né? Aí tem três tipos bíblicos cristãos de interpretação de sonhos. Os três usam mais ou menos os mesmos métodos, né? Que são bíblicos no caso, mas tem o Ministério de Charity, que é chamado Glory Waves, né? Que é um ministério que também tem essa metodologia. Aí tem um outro que chama, é do John Paul Jackson, né? Que ele tem um ministério também que ensina princípios de interpretação de sonhos, e tem a interpretação de sonho, que são os princípios bíblicos de interpretação que a gente utiliza. E os três têm as mesmas configurações, tá? Mas só para pontuar vocês, para dar alguns tópicos, para facilitar o entendimento que eu estou falando, é sobre, por exemplo, eu sonhei, eu acordo, eu anoto a data e ponho um título lá. Ah, sonhei que eu estava na igreja. Então, sonhei com a igreja. Pronto, esse é o título. Aí eu vou fazer um resumo do meu sonho, seja por áudio, seja escrevendo, do jeito que você preferir, né? Então, é uma versão curta, é um resumo do que eu sonhei, colocando os principais tópicos, que é aquilo que eu lembro na primeira hora, assim. Então, vamos supor, eu sonhei que eu estava matando uma barata e ela morreu. Um exemplo. Quem sonhou? Fui eu. Então, o foco do sonho sou eu, Bianca. Eu sonhei que eu estava só olhando, que nem no sonho anterior que eu contei, eu estava agindo, eu estava fazendo uma ação, ou eu estava observando outra pessoa, ou eu estava falando com alguém, enfim, eu estava agindo, eu estava matando uma barata. Essa é a ação, né? Emoção, o que que eu senti dentro desse sonho? Não é depois que eu acordo, a minha emoção que eu devo compreender, é o que eu sinto dentro do sonho, tá? Então, o que que eu senti dentro do sonho? Medo, nojo, eu dei risada, eu enfrentei a barata, eu realmente matei, ou eu chamei alguém para me ajudar a matar. Então, tudo isso é importante para eu entender o contexto de vida que eu estou vivendo naquele momento e por que que eu sonhei com isso. Porque, por exemplo, esse sonho, falando uma interpretação, né, exemplificando aqui, pode ser, eu fui lá e matei a barata, então eu enfrentei aquele problema, consegui sair dele. Aí eu chamei alguém para matar a barata, então eu tive medo de matar e chamei alguém para matar. Ou então, se eu matei a barata, sendo que, né, eu não precisava matar, eu usei a minha própria força. Será que tem algum problema que eu estou tentando resolver por mim mesma e não estou crendo que Deus possa me ajudar? Então, tem várias coisas que a gente pode interpretar dependendo do contexto que a gente está vivendo.
A situação que eu acabei de falar, na minha vida acordada, meu contexto de vida, o que tem a ver com aquilo que eu sonhei? O que eu pensei antes de sonhar? O que eu orei antes de sonhar? Como foi meu dia antes de dormir e sonhar? Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção, né? A interpretação, a gente nada mais é do que a combinação da emoção com aquilo que eu vi no sonho, né? Então, com a situação que eu estava vivendo do sonho, que é aquilo que eu falei, o que eu fiz naquele dia, pelo que eu venho orando, aquilo que eu tenho desejo, aquilo que está no meu subconsciente, aquilo que eu ponho foco, né? Tanto que quando a gente sonha, qual que é o foco principal do sonho? É você, é sua amiga que você sonhou, né? Então a gente tem que separar para conseguir destrinchar. Tem um exemplo de um sonho aqui que ele escreveu e interpretou esse método do Glory Waves aqui, que eu vou ler para vocês entenderem melhor. O sonho o título que ele deu foi Ataque de Formigas, tá? O sonho é o seguinte: eu estava em minha cozinha e notei que havia uma formiga carpinteiro andando pelo chão. Quando fui esmagá-la com o pé, percebi que ela começou a crescer diante dos meus olhos. A cabeça dela estava quase do tamanho do meu calcanhar e eu tentei esmagá-la, mas ela não morreu. Ela simplesmente continuou crescendo até ficar do tamanho de um cachorrinho. Chamei meu marido para me ajudar. Ele veio com uma toalha, envolveu aquela coisa com a toalha e atirou de lá. Então, para a gente entender esse sonho, é preciso separar em tópicos para facilitar a interpretação. Então, quem estava sonhando? Quem estava agindo no sonho? Era eu. Eu estava tentando matar uma formiga. Então, o foco principal sou eu. Então, o sonho é sobre mim. É sobre algo que está no meu coração, né? Eu agi no sonho? Agi. O que eu fiz com a formiga? Eu tentei matar. Então, estava lutando contra uma formiga. Porque se ela cresceu, né? Ela não era uma simples formiga que eu fui lá e matei. Não, ela cresceu. Ela ficou maior que praticamente o meu pé. Então, eu lutei para matar aquela formiga. Eu penei para excluir aquela formiga. Só que eu não consegui matar sozinha. Então, eu chamei alguém para me ajudar a matar. Então, qual foi o meu sentimento nesse contexto? Bom, eu fui matar, ela cresceu. Aí, eu continuei tentando e não consegui. Foi algo positivo? Não, foi algo negativo. Então, eu fiquei o quê? Frustrada. Eu não consegui matar. Então, eu tive que chamar alguém para me ajudar, uma outra pessoa. Então, qual foi minha emoção, meu sentimento naquele contexto? Frustração, né? Por quê? Porque eu não consegui matar. Confusão. Por quê? Porque quanto mais eu lutava, mais ela crescia. E aí eu tive que chamar, eu tive que recorrer a uma ajuda. O cenário que eu estava, né? Eu estava, olha como ele interpretou aqui, eu estava confiando no Senhor, que é o contexto de vida que essa pessoa que sonhou estava naquele momento da vida dela, para me curar de um problema de saúde, orando frequentemente por quase um ano. Então tá, ela estava doente, essa pessoa que sonhou com isso, ela estava orando fazia quase um ano para ser curada dessa enfermidade, e ela acabou tendo esse sonho. Deus mostrou para ela o quê? Pela lógica, que ela não tem poder para se curar sozinha, mas ela estava tentando com a força do braço dela. Ela lutou. Aí, qual que é a mensagem que Deus passou para ela na percepção que ela teve, orando, pedindo para Deus ajudá-la a interpretar? Que a cura, olha como é um sonho profético, a cura que ela pedia em oração já foi estabelecida na obra da cruz. Jesus já curou. Jesus levou sobre ele, lá, mais de 2.000 anos atrás, todas as enfermidades. Então, quem aqui está orando por cura física, cura de alguma doença, ou por você mesma, ou por alguém, saiba que a verdade da palavra, porque um sonho profético ele tem que ser bíblico, senão não é profético, e já foi levada na cruz. Em Isaías 54 ou 53, se eu não me engano, fala que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados de todas as nossas enfermidades. Imagina Jesus preso na cruz durante 6 horas, recebendo sobre o corpo dele todas as enfermidades que existem no mundo ao mesmo tempo. Ele levou todas elas ao mesmo tempo no corpo dele, naquele madeiro, para nos livrar dessas doenças.
para nos dar de presente a cura, ela é gratuita. Então, qual que é a verdade da palavra? Que eu já sou curada. Mas no sonho, Deus estava falando para aquela pessoa que ela estava lutando com essa cura pela força do braço dela, e ela só teria que crer na palavra de Deus, que é que ela já é curada. Ah, é um processo, eu declaro todo dia que eu sou curada, mas eu não vejo a cura, mas Deus está falando para ela confiar que ela já é curada, num sonho. Então, o que que ele queria? Que ela confiasse naquilo que já foi feito por ela na cruz. Então, ó, a interpretação da pessoa que sonhou nesse método que eles ensinam aqui foi a seguinte: quando eu perguntei para o Espírito Santo, né, para o Senhor, eu creio que ele disse. Então, ela perguntou ao Espírito Santo, por que que eu sonhei com isso? E ela crê que o Espírito Santo disse a ela o seguinte: você está tentando destruir algo que você não consegue fazer com as suas próprias forças. Você não luta contra a carne e o sangue, mas contra os principados e os poderes das trevas. Vista toda a armadura de Deus e persevere na minha força para vencer, não na nossa força, na força de Deus. Você terá vitória. A vitória já foi dada na cruz. Eu já paguei o preço em minhas pisaduras e você já está curada. Confie somente em mim. Por que que ela chamou o marido para matar a formiga? Porque ela não confiou que Deus pode. Ela confiou na força do braço dela e também em outras pessoas. Muitas vezes a gente está doente, a gente confia mais na oração de um irmão do que na própria obra da cruz. Olha que mensagem que Deus falou ao coração dela. Que interessante. Confie somente em mim, não se concentre em nada além da minha palavra. Esse é o bálsamo que te cura. A gente crer na palavra é a cura, porque a cura é uma pessoa. Quem que é a palavra? É Jesus. Jesus é o verbo. Fala lá em Gênesis. Jesus é o verbo. Ele é a palavra. Quando a gente declara o verbo, que é o próprio Jesus, ele é a obra da cruz. Então, ele é a cura. A cura é uma pessoa. Então, você tem a vitória em meu nome, pela minha glória. O que que é a glória de Deus? É a bondade de Deus, né? Ai, eu estou passando por um problema muito difícil, mas Deus é bom, sempre bom, nada além de bom. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente tem que criar esse hábito de declarar a palavra e desejar esses sonhos, porque ele vai complementar aquilo que a gente precisa saber. Quais são os próximos passos, né? A Rutinha me ensinou esses tempos atrás, amiga, pergunta para o Espírito Santo quais são os seus próximos passos. Ele fala, inclusive, em sonho, quais são os meus próximos passos. Porque ele fala de diversas formas, e ele é tão cuidadoso que ele entende, ele sabe que eu, Bianca, consigo entender muito mais claramente sonhando do que lendo a palavra. Então ele fala, essa minha filha aqui, ela lê a palavra, mas eu sei que ela entende melhor se eu der um sonho para ela. Então, eu vou dar um sonho para ela. Então, é muito interessante a maneira como ele nos direciona. Já o John Paul Jackson, né, que é de um outro ministério que também ensina sobre os princípios de interpretação de sonhos, ele fala que o mais importante de tudo, que também no outro método é importante, é pedir discernimento ao Espírito, né? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, que é em Gênesis 41, 15 e 16. O faraó disse a José, José interpretava sonhos, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas de Deus dar ao faraó uma resposta favorável. Então, através do Espírito Santo, a gente consegue interpretações. E ele disse que, ao ouvir um sonho, ele consegue interpretar. Então, se você conta o seu sonho para alguém e aquela pessoa tem a habilidade de interpretar, ela vai conseguir interpretar só de ouvir, né? Então, essa também é uma dica. Estudar as parábolas de Jesus na Bíblia, porque lá tem muitos símbolos, tem muita simbologia, e os sonhos são simbólicos, tem muitos símbolos nos nossos sonhos, como, por exemplo, uma vez eu sonhei que eu estava com uma aliança no meu dedo, e eu não sou mais casada. E eu sonhei que eu estava num quarto de um hotel, eu lembro de muitos sonhos, é muito interessante. Eu estava dentro de um banheiro tomando banho com o meu filho, e no quarto do hotel, que era uma suíte, estava o meu ex-marido deitado numa cama. E a hora que eu saí do banheiro e fui para o quarto, ele falou assim: eu quero colocar uma aliança no seu dedo.
Aí eu acordei e falei, pronto, vai restaurar meu casamento. Era um desejo do meu coração. E como a Rutinha leu o louvor no início, muitos desejos que a gente tem não são a vontade do Senhor para nós. Estou dando um exemplo aqui, tá? Tanto que o meu casamento ainda ou não foi restaurado, porque Deus tem além, infinitamente mais do que a gente pensa ou pede, né? Mas por que eu estou falando dessa aliança? Porque a aliança é um símbolo na Bíblia, é um símbolo do amor de Deus por nós. Então, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus é pautado em uma aliança, então é um símbolo, né? Ah, o que significa uma aliança no profético? Autoridade. Aí eu fui escrevendo. Eu escrevi banheiro, quarto, cama, o nome do meu ex-marido, que é José, o primeiro nome. Então, José significa aquele que acrescenta. Estou dando um exemplo de uma interpretação que eu fiz. O nome do meu filho, que é quem reina no lar, que é Henrico. O que eu estava fazendo no banheiro? Eu e meu filho estávamos tomando banho. Banheiro significa algo onde Deus está te lavando de algo que possa te prejudicar no futuro ou te limpando de algo que está sujo em você. Então, eu e meu filho, a gente estava abalado com o divórcio naquela época. Então, qual que era o meu contexto de vida naquela época daquele sonho? Eu tinha acabado de pedir o divórcio. E o meu filho sofreu muito e ainda sofre até hoje, e eu sofri muito naquela época. Então, Deus me mostrou o quê? Que apesar do que eu estava passando, ele estava me curando, curando meu filho, me lavando, lavando meu filho, e me mostrou que ele acrescentou na minha vida uma aliança com ele. Eu não estava sozinha, porque eu me sentia sozinha. Eu falei, poxa, eu não tenho marido, então não tenho mais nada. Naquele início eu estava assim, sou uma derrotada, uma fracassada. E ele falou, não, eu te dei uma aliança, eu fiz uma aliança com você, você nunca esteve e nunca estará sozinha. Aí eu falei, mas o que que o meu ex-marido estava fazendo no sonho? Olha que interessante. Aí eu saí do banheiro e fui para o quarto. O meu ex-marido estava deitado em cima de uma cama com uma aliança na mão, querendo colocar essa aliança no meu dedo. O nome dele é José, aquele que acrescenta. Ele estava com uma aliança dourada. Dourada é uma cor que tem um significado no profético. E quarto, o que é quarto? É um lugar de intimidade. Então Deus me mostrou, à medida que você tiver intimidade comigo, você será curada. Gente, isso é magnífico. Eu até me emociono, porque ele falou diversas vezes para mim que eu não estava sozinha, nunca estive, eu nunca estarei sozinha. E aqui eu sei que tem mulheres nesse contexto, nesse momento. E o que veio ao meu coração para falar para você agora é que ele está cuidando de cada detalhe dessa sua trajetória daqui por diante, do seu processo daqui para frente, ele está cuidando de cada detalhe e com muita atenção, né? Só para vocês terem uma ideia, a cor dourada no profético, que tem, né, uma lista de cores, de números e tudo mais, olha que incrível, significa dourado, âmbar, santo, pureza, glória, que tem a ver com banheiro. Então, tudo faz sentido quando a gente para meditar, separa um tempo e pergunta ao Espírito Santo, por que que eu sonhei com isso? Então, tinha a ver com o contexto que eu estava vivendo. Eu e meu filho sendo purificados de uma dor. E Deus nos falando, vocês não estão sozinhos, eu estou aqui com vocês. Através de Jesus, eu fiz uma aliança com vocês. Bianca, não é um marido que vai preencher o seu coração. Eu sou seu marido. Eu sou seu pai. Eu sou seu melhor amigo, né? Então, ele me mostrou que ele estava junto comigo ali naquele processo, estava cuidando também do meu filho, que era a minha maior preocupação. Então, esse é um exemplo da interpretação que eu fiz de um dos sonhos que ele me deu naquele contexto que eu estava vivendo, né? Então, muitos sonhos são para nós mesmos, muitos sonhos são para avisarmos outras pessoas de algo, e muitos sonhos a gente só vai ficar tipo de coadjuvante, né? Então, assim, tem essas três situações. Teve sonhos de eu só observar. A Bianca, que está aqui, ela mandou um sonho profético que ela teve hoje comigo. Acho que foi meio que providência do Espírito, né? Porque eu falei assim, eu vou falar sobre o que nessa noite? Eu tenho que ter alguma coisa para exemplificar, além de alguma coisa que eu sonhei. Ele me deu um sonho da Bianca. E ela sonhou comigo. Ela falou, amiga, eu sonhei com você, que a gente estava num contexto lá, que nós estivemos juntos num projeto aqui, e o sonho era sobre ela. Mas eu apareci no sonho,
o meu nome tem um significado que fez sentido no momento que ela está vivendo, por isso, e nós temos o mesmo nome, né? E por isso que fez sentido para ela, e o momento que ela está vivendo, o sonho, né? Eu consegui discernir algumas coisas, apesar de saber o momento que ela está vivendo, mas ela teve dúvidas e ela falou, não, realmente faz sentido, é isso mesmo. Mas ainda não deu para discernir tudo. Agora é ela com o Espírito Santo. Mas ela falou, eu vi você e eu tenho algo para te falar a respeito disso. E eu fiz essa oração ontem para Deus. Eu falei, pai, mediante essa situação que eu estou vivendo hoje, o que que o senhor quer me mostrar? O que o senhor quer me ensinar? E ela me deu a resposta, sonhando comigo. Então, através de um sonho profético que ela teve, ela acalmou o meu coração, me dando uma palavra sobre a minha oração. Isso é o corpo de Cristo também. Então, quando a E gente foi um está sonho conectado profético para ela, né? para ela, Também serviu para você. que também serviu para mim. Então, ver como Deus alimenta o corpo de Cristo também com o sonho de uma determinada pessoa, porque a gente já viu sobre profecia nada mais é para edificar o corpo de Cristo, que é uma dar suporte para outra, né? Acalmar o coração da outra. Os sonhos também, que é o sonho profético, então é algo que eu posso falar para alguém ou que é sobre mim mesma, para revelar o meu coração e eu entender qual é a parte do meu processo que eu estou vivendo e orar em função daquilo, jejuar em função daquilo, né? Fala também que quando a gente sonha repetidos sonhos e não entende de nenhuma forma esses sonhos, a gente pode fazer jejum para conseguir entender esses sonhos, porque o jejum nada mais é do que a Bia, gente ouvir a voz de Deus de alguma forma, né? Pode rapidinho. falar, Bia. Eu não sei se está acontecendo com vocês, mas tem momentos que dá uma mutada na sua fala e aí volta. É só para mim ou vocês também estão Para percebendo mim isso? não tá, não. Então deve ser Eita, a minha internet. será que É. se eu tirar o fone melhora? Vê aí. Não, não tá acontecendo, não, Bianca. Vocês Eu estão acho me que é a ouvindo? internet Dá para ouvir? dela. Acho que é só a minha internet. Deixa eu aumentar o volume aqui. Vocês estão me ouvindo? Bianca, não é a sua. Pode continuar. Não é melhor com fone? Então tá bom. Porque eu, como o trem passa aqui, parece que está dentro do meu quarto, eu prefiro falar de fone, porque daí eu não me desconcentro. Peraí, deixa eu só diminuir um pouco. Vocês estão me ouvindo? Enfim, recapitulando, esses dois que têm esses dois métodos cristãos aí de interpretação de sonhos são mais ou menos parecidos, mas eu peguei uma observação aqui desse método aqui do John, que fala sobre o seguinte, que é muito importante. Quando a gente começa a interpretação, começa a escrever e separar por tópicos e tudo mais, né? A gente se empolga. Então, por exemplo, eu sonhei que eu estava com um vestido azul cheio de bolinhas vermelhas, de babados, com renda amarela, não sei o que lá. É muita informação. Aí a gente quer descobrir o que significa cada informação e a gente acaba entrando em confusão. Então, que a gente resuma e pegue os principais pontos, aqueles que mais nos chamaram a atenção, para a gente não se perder no meio da interpretação. Por que que eu falo isso? Por exemplo, num sonho tem o foco principal, o subfoco e os detalhes. Vamos supor, eu sonhei que eu estava matando uma formiga. Se eu tirar a formiga do sonho, eu consigo interpretar o sonho? Não. Quem que estava matando a formiga? Era eu, então eu sou o foco. Quem que é o subfoco, que é o segundo foco, né? O segundo foco principal é a formiga. Então, se eu tirar a formiga, então não faz sentido. A formiga ser preta ou azul, por exemplo, é um foco? Não, é um detalhe. Mas a formiga ser preta é natural. Agora, uma formiga azul, é natural uma formiga azul? Não. Então, é algo que eu posso prestar atenção, porque azul tem um significado no profético. Então, se eu sonhei que eu estava matando uma formiga preta, o preto da formiga, tranquilo, esse é um detalhe, não vai fazer diferença na minha interpretação. Agora, se a formiga for azul, opa, por que que a formiga é azul, gente? Não é natural, não é comum, tem alguma coisa aí. Então, a azul é um detalhe importante no meu sonho. Se eu tirar o azul da formiga, talvez falte algo no meu contexto de interpretação, tá? Então, foi um exemplo que eu consegui dar aqui
para o detalhe. A formiga tinha antenas amarelas. Formiga, não sei se tem antena, nunca parei para analisar, mas se tiver, é comum. Se for amarelo, não é comum. Uma abelha ter algo amarelo é comum. Agora, a formiga parece que não é. Então, o que significa esse amarelo aí? A formiga estava voando no sonho. Formiga não voa. Então, é algo que, de repente, eu posso prestar atenção. Aí, tem aquilo que eu já falei, né? Pergunte aonde você está no sonho. Estou numa montanha, estou na praia, estou no carro, estou andando, estou parada, estou caindo, estou subindo, estou descendo, estou no elevador, estou subindo escada. Então, a ação que eu tenho no sonho é muito importante para eu conseguir concluir a interpretação, né? O que eu sou no sonho? Um observador, um participante ou o foco principal? Que nem a Bianca sonhou comigo, o foco principal era ela. Mas o que ela sonhou comigo foi algo que ela entregou para mim. Então, ela era o foco principal do sonho e eu apareci no sonho dela como um detalhe importante. Eu era o subfoco do sonho dela, porque eu, de repente, fiz algo para ela que ela prestou atenção. Se ela me tirasse do sonho, continuaria fazendo sentido para ela? Talvez sim, talvez não. Então, a gente tem que analisar isso, tá? Ô, E o fato de nós Bianca, termos o mesmo nome, para ela, eu fui um ponto importante no sonho, porque quando ela viu o que significava o meu nome, porque se ela fosse por ela mesma, ela ia falar, o meu nome não tem importância, eu sou o foco principal, né? Bianca, e Meu essa nome, semana. pureza, alvo, né? Algo, claro, puro, limpo, significa que Deus está limpando algo da vida dela e fez muito sentido para ela no momento que ela vive. Então, se eu tirar algo do sonho, seja detalhe, que não vai fazer sentido, aí eu preciso incluir novamente para que eu consiga interpretar. Gente, eu não sei nem que oração, tá? Não, pode continuar, Bianca. Interromper para acrescentar algo, por favor. Você tá me E aí, ouvindo, Bi? agora, eu vou só falar Não tô um ouvindo. exemplo de um outro sonho, que é desse segundo método que eu falei aqui, e fica mais fácil porque tem as divisões, foco, subfoco, detalhes, e eu tenho por escrito a interpretação completa, tá? Então, aqui, ó, um Bianca, outro tipo de sonho. No início Bianca, do sonho, eu estava... Pode falar. Bianca, tá me ouvindo? Se você quiser, eu posso, eu acho que Não talvez estou fique te mais ouvindo. Sim, peraí. Tá me ouvindo? Agora eu estou. Tá. Se você quiser, eu posso fazer o seguinte. A gente pode ir escrevendo. Cadê você, Bianca? A gente pode ir escrevendo aqui o foco, subfoco, e aí eu acho Tá, que fica mais visual para todo mundo. tá. Mas assim, só para falar que eu ia te falar, isso é muito comum. É muito comum. A Grace, essa semana, teve um sonho onde eu era um subfoco, a Kellen era um subfoco, e engraçado que o sonho falou muito com ela, mas também falou comigo e também falou com a Kellen. Tipo, deu uma fortalecida na gente também. Então, é muito comum na igreja, né? No corpo, né? No corpo. Uhum. Mas no final eu quero contar um sonho que eu tive com você e com a Flavinha essa semana. Mas eu vou deixar por último, porque esse vocês vão me ajudar a interpretar. Tá bom, Beleza? bora lá. Então tá. O sonho, tá? Vou ler o sonho aqui. No início do sonho, eu estava de pé na beira de um penhasco muito alto. Eu tinha certeza de que precisava tomar uma decisão: pular do penhasco ou dar meia volta e buscar segurança. Decidi pular e, em vez de cair direto, comecei a deslizar suavemente para baixo. Aterrisei no banco do motorista de um carro conversível azul e branco que estava se movendo em alta velocidade. Então, a Rutinha já tomou nota aí das principais coisas que chamaram a atenção dela aí. E aí, ó, os tópicos que eu tenho aqui para dividir esse sonho é o seguinte, Rutinha, se faltou alguma informação, você fala, tá, amigo? Tá. Primeiro tópico, comece dando um título ao sonho. Que título que a gente pode dar? Pulando de um penhasco. Pronto. Gente, Então, vocês podem abrir
o áudio de vocês para vocês Para participarem. dúvida. Porque vocês participando, vocês aprendem Aprendem mais. a interpretar como Então, fazer eu com não os vou filhos das de minhas vocês. respostas aqui, não. Eu vou perguntar e quem quiser responde. Pode ser? Para ficar mais interativo o negócio aqui. Interativo. Então, tá. Então, diante desse sonho que eu falei, vamos dar um título para ele. Título. Alguém se manifesta aí? Que título que pode dar para esse sonho? Nossa, gente. Pulando no penhasco? Como? Oi? Eu acabei de Pulando abrir no o chat. penhasco? Pulando Beleza. Pulando do penhasco. Beleza, do então eu já penhasco. dei um título para o meu sonho. Por que que é importante dar um título? Porque vai ter um dia lá na frente, porque esse sonho pode ser para o futuro também, que se você passar por uma determinada situação e tiver um outro sonho, você vai falar, nossa, eu sonhei que eu estava pulando do penhasco em agosto de 2019. Agora eu estou entendendo por que que eu estou sonhando com essa coisa aqui em agosto de 2023. Faz sentido, aí você vai surtar. Beleza. Beira do penhasco. O que que é a beira do penhasco no sonho? É um foco, Subfoco? subfoco, é um lugar? O que que é a beira do penhasco? Subfoco? É um Vocês entenderam o subfoco. que é foco, subfoco, gente? Eu Sim, acho que a sua pergunta é o que é o penhasco? Foco. A Não, beira não, do penhasco? o que que é ela o tá foco? Pode falar, Rutinha, desculpa, amiga. se vocês entenderam o que é foco, subfoco, porque ela está perguntando o que é a beira do penhasco, se é foco ou subfoco. O que é o foco? Se você tira o foco do sonho, o sonho perde o sentido. Então, quem aqui nesse contexto que eu li é o foco do sonho? Eu vou ler o primeiro trecho do sonho novamente. No início do sonho, eu estava de pé. O sonho é sobre quem? Então, esse é o foco. Sobre você. Eu Sobre estava você. onde, né? Aí eu estava onde? Qual que é o cenário do sonho? Estava de penhasco. pé na beira de um penhasco muito alto. Então, tem, além de subfocos, tem detalhes por aí, né? Então, a beira do penhasco é o quê? É o subfoco. Então, peraí. O foco é eu. A beira do penhasco é o subfoco? Isso. Ok. Beleza. Então, a pessoa que sonhou, que é o foco, sou eu, que estava abaixo aqui. É muito importante, quando eu vejo o subfoco, eu me perguntar o que que eu estava fazendo, ou o que que aquilo representa. No caso, se a beira do penhasco é um subfoco, o que que eu estava fazendo ali? O que que eu tinha que fazer ali? Por que que enfatizou que era a beira de um penhasco? Nossa, eu estou na beira de um penhasco, o que que eu preciso fazer? Aí no resto... Olhar, pular, correr. Então, ele tinha que decidir se ele ia pular ou ele ia voltar. Então, eu estava na beira de um penhasco precisando tomar uma decisão. Então, isso também faz parte do subfoco, né? Então, a beira do penhasco, se eu tirar isso do sonho, perde o sentido. Então, é importante eu meditar no que eu estava fazendo naquele cenário, né? Ok? Se tiver alguma dúvida, por favor, me interrompe, tá? Beleza. Aí aparece, aí tá, a pessoa pulou e caiu, né? Que jeito que essa pessoa caiu, né? Ela caiu aonde? No chão, no carro, num colchão. Aí fala que ele caiu num carro conversível. Ainda deu um além, né? Porque tem carros e carros, né? Então, já é o quê? O que é o carro, no caso? Que fala que ele pulou, ele decidiu pular, ou ela. Mas ela caiu em algum lugar. Aonde ela caiu? Num carro. Se eu tirar esse carro, perde o sentido do sonho? Perde. Então, o carro também é um subfoco. Né? Porque foco principal eu vou ter sempre um só,
que é quem está sonhando, ou quem está observando, ou quem está agindo. Mas subfocos eu posso ter vários. E detalhes terão inúmeros, e nem todos os detalhes a gente precisa acatar, porque tem detalhe que se eu tirar do sonho não vai fazer a mínima diferença, tá? Por isso que a gente não precisa, por isso que eu falei da gente não colocar muitos detalhes para não ficar confuso. Aí, ele fala também que esse carro era azul e branco, que é aqui que eu falei da formiga lá. Se eu tirar esse, que é um detalhe, ele só colocou um detalhe do carro. É um detalhe. Mas se eu tirar esse detalhe, perde o sentido? Não perde o sentido, mas ganha sentido. Se eu procurar o que é a cor branca, o que é a cor azul, pode ser que não mude nada na minha interpretação, mas pode ser que acrescente algo. Então, é um detalhe. Mas ele poderia ter falado, poderia não ter visto ou reparado na cor do carro. Mas toda vez que eu sonho com carro, são cores diferentes. Então, Bianca, falo, pô, se o carro é amarelo, alguma coisa tem aí, né? Porque carro amarelo é meio que incomum. Beleza, aí fala também de um detalhe importante aqui no sonho, né? Que quando a gente pula de algum lugar, como que a gente cai? Ainda mais de um penhasco, a gente cai rapidamente, né? Aqui É. conta que, ó, ao invés de cair direto, ele deslizou suavemente para baixo. Isso é meio que sobrenatural. Alguém que pula de um penhasco, isso é hollywoodiano, né? Alguém que pula de um penhasco, deslizar suavemente, como uma pena. Isso é um detalhe. Eu poderia, pela minha magreza, mas nem eu. Não é verdade? Tudo bem. Né, amiga, você não cairia, você iria para as galáxias, você sobe, amiga. Eu Você não subiria, né? amiga, te amo, obrigada. Sou um ser você ia lá sobrenatural. para Mas não, Júpiter numa hora dessa. né? É mais ou menos isso, porque eu sou fora da curva. Mas, naturalmente falando, você joga, cai. E se estrebucha no chão. A pessoa, gente, do sonho, ela deslizou e caiu aonde? No banco do motorista de um carro conversível. É sonho bairrutinha, né? Tipo Prada, elegante, coisa cara da rotinha esse sonho. Eu não, eu já ia voar, sei lá, ia dar um Se desespero. fosse vermelho, já diria que era uma Ferrari, rotinha na Ferrari, deslizando, plena, Ah, pleneane. sim, gente. Ó o carro que eu piloto, tá? Uma Ferrari preta. Não interessa, no seu sonho é o quê? Um carro conversível azul e branco, Tá bom, tá? gente. Eu aceito porque é profético, né? Aceita que dói menos. Então, Bianca, interpretando esse sonho, o que eu ia fazer? Eu ia lá na minha apostila, ó. Vocês já entenderam o sonho aqui. Eu ia lá na minha apostila e falar, cadê o azul aqui, ó? Lembrando que as cores, na interpretação dos sonhos, elas têm o ponto positivo e o negativo, tá? Sempre vai ter os dois lados, o ponto positivo e o negativo nas cores. Então, a azul, não lá na parte positiva, significa comunhão, revelação. Se fosse negativo, significaria depressão, sofrimento e ansiedade. Ah, Bianca, mas como que eu vou discernir se é positivo ou negativo? No seu contexto de vida atual. Ah, eu estou vivendo uma situação desfavorável, é algo que está pesando no meu coração, então talvez eu esteja deprimida, sofrendo por algo que eu não preciso, ansiosa. Agora, se for algo bom, pô, Deus está querendo me falar que eu vou ter comunhão com Ele, que Ele vai me revelar coisas novas. Agora, a cor branca, branco é branco, né? Pureza, Espírito Santo, poder santo, justiça. Então, tenho que assinar um documento, mas o documento não está justo. Então, Deus pode te revelar que ele é justo. Enfim, várias coisas. Aí, beleza. Fala um detalhe importante aqui também, né? Como que estava o carro nesse sonho? Ele estava parado, estava voando, estava em movimento? Tava em Fala que, movimento. fala que o carro estava em movimento. Isso é um detalhe. Vai fazer diferença se eu tirar isso do sonho? Não, mas dependendo do seu contexto, vai. Então, né? O carro em movimento significa o quê? Que não estava, que algo na sua vida não está parado, está em movimento. Aí conta também que a pessoa, ao cair deslizando, o que seria deslizando, né? Quando a gente flui
Eu peguei, acho que a palavra que o Espírito Santo acabou de trazer no meu coração, porque a hora que eu li esse sonho, antes de eu entrar aqui, eu falei, eu vou explicar como esse negócio deslizando. Quando a gente desliza, é algo fluido, é algo que, né, natural, pleniane, como diz minha amiga Flavícia. A pessoa estava deslizando, mano. Pensa, caindo de um penhasco deslizando. Plena significa Deus guiando. Deus te inseriu no banco do motorista de um carro conversível. Maravilhoso. O que significa carro no profético? Ministério, vocação, o seu emprego, aquilo que você exerce na sua vida, né? Agora, tem vários tipos de carro no profético. O carro dos Flintstones, está escrito aqui, não sou eu que estou falando, não. Tem um carro comum, tem caminhão, tem trem, que são meios de transporte. Se você sonhou com carro é uma coisa, trem é outra, ônibus é outra, avião é outra. Eu já sonhei que eu Ô, estava montada num Bianca, avião por fora. Bianca, Pode você falar, pode amiga. explicar o que é ministério? O que é ministério? O que eu fui chamada por Deus para fazer. Eu, Bianca, tenho um ministério com mulheres, então eu ajudo mulheres. Eu ajudo a restaurar mulheres. Ah, por que ele te chamou para fazer isso? Porque eu sofri abuso no meu casamento, abuso, no caso, psicológico, né? Então, hoje, eu sou chamada para restaurar mulheres que vivem em casamentos abusivos. Então, eu entendi isso. Ele usa a nossa dor, a nossa maior dor, para ajudar pessoas, tá? Então, se você tem um problema muito sério aí de saúde, você foi curada daquilo, provavelmente ele vai te usar no hospital para orar por enfermos. Fica a dica aí. Recebe no seu coração. Ah, mas pode ser também meu emprego. O que que eu faço da vida? Eu sou arquiteta. Então, dependendo do contexto do sonho, eu vou entender que é sobre o meu ministério ou sobre aquilo que eu trabalho, aquilo que eu faço da vida. Tá? Então, aí a gente vai conseguir discernir dependendo do nosso contexto de vida. Um detalhe também que foi um detalhe no sonho é que o carro, fala que o carro estava se movendo em alta velocidade. Poderia estar andando normal, mas fala que estava aqui em alta velocidade, né? Então, de repente, essa pessoa que sonhou ia passar por esse processo rapidamente. Deus ia ou revelar algo para ela de maneira rápida, ou transferir ela de uma posição para uma outra posição de uma maneira muito rápida. Igual Deus fez comigo. Eu deixei de ser uma mulher totalmente religiosa para uma mulher que estou adquirindo uma intimidade com Jesus no meu processo, mas para mim algumas coisas têm sido muito rápidas, que ele está acelerando, outras têm sido bem lentas. Então, eu soube discernir os tempos. Discernir tempo é muito importante, né? E outra coisa que ele fala aqui, que o carro é conversível. É um detalhe que vai mudar? Depende do contexto. O carro, por exemplo, conversível, quer ver? Deixa eu achar aqui, que está lá no final. Eu abro o meu celular no WhatsApp da Lu todos os dias, porque ela mandou apostila no meu celular, então eu vejo a Lu todo dia no meu WhatsApp. Ela nem sonha com isso, mas eu pego a minha apostila do WhatsApp, que está mais sintetizada. Mas carro conversível significa o mover no espírito de maneira absurda. Porque você está sem teto, é conexão direta. Um carro em movimento, em alta velocidade. Azul, que significa comunhão. Conversível é conexão Wi-Fi direto com Jesus, minha filha. Então, a pessoa que sonha isso aqui, eu tenho inveja dela. Tipo isso, entendeu? Pulou de um penhasco, deslizando, e caiu no banco do motorista. Os lugares no carro também são proféticos. Tem diferença você está no banco do motorista, no banco ao lado e no banco de trás. Quando você está dirigindo um carro, quem que está controlando, comandando, mandando naquele lugar? É você. Então, se um dia você sonhar que você está dirigindo um carro, significa que você está liderando algo, seja no seu emprego ou no seu ministério, ou na sua vida pessoal. Ah, tem uma amiga minha íntima do meu lado. Ela está te ajudando a cumprir o seu ministério, ou ela te ajuda a cumprir o seu trabalho. Eu estou sonhando que eu estou dirigindo, a Ruth está sentada do meu lado. O que significa o nome da Ruth? Amiga fiel. Olha como faz sentido eu sonhar que eu estou dirigindo um carro
E a Ruth, ela me ajuda no meu ministério, eu sonho direto com ela. Eu sonho direto com ela. E o nome dela significa amiga fiel. Por que que eu sei? Porque eu já sonhei tanto com ela que eu já sei de cor, né? Porque eu sou apaixonada por esse assunto. Bia, Então, quando pode couber falar. aí, calma aí que eu vou tirar esse aqui. Dá pra me ouvir? Tá atrapalhando? Eu tô com os. Não, jamais atrapalhando. Peraí, Pode falar, amiga? tá dando pra ouvir? Uhum. Tá. Eu já comentei com vocês que eu sonho voando, né? Voo em É cima de maravilhoso. jardins, com flores, em cima da praia, em Deixa cima de eu abrir a montanhas, porta. em cima de penhascos. Eu voo muito. Eu vou levando pessoas, eu vou ao lado de pessoas que voam. Mais É. recentemente eu sonhei que eu estava colocando um grupo de pessoas dentro de um helicóptero, como se o helicóptero fosse meu. Estava no alto de um. Estava no helicóptero. Estava no alto de um Amiga, quando eu prédio, crescer, eu quero ser que nem que você, assim. estilo Avenida Paulista, assim, muitos prédios, e daí eu estava colocando essas pessoas lá dentro. Eu sinto que é uma coisa, mas eu não sei se é exatamente isso. Daí eu queria, não quero atrapalhar a sequência aqui, Não, você mas não vai atrapalhar de jeito nenhum. tá, É, gente, agora é hora de interromper, né? Aqui a gente só está dando um exemplo, aí já vão liberando sonhos daí aí eu que vocês queria têm saber dúvida. qual é o significado de sonhar com um helicóptero É. e, enfim, em relação a isso, porque normalmente eu vou no sobrenatural e para mim helicóptero é natural, né? É o natural bem Sim. rico, né? Eu sei. Ó, É sonhar aqui ótimo não também, é tem. ótimo também. É maravilhoso sonhar que está voando, que significa que você flui no sobrenatural, que você acessa o sobrenatural, que é você sonhar. O ser humano não voa. Então, o fato de você sonhar que você está voando já é um acesso ao sobrenatural que você tem. Você flui no sobrenatural de maneira natural. E isso é o que todo mundo quer, né? O fato de ser um helicóptero especificamente não tem aqui, mas eu vou fazer uma comparação com o avião, que é a mesma coisa, tá? Imagina. Só que, enfim. O avião, no profético, significa habilidade de ir às alturas no espírito. Então, é a mesma coisa. Uma vez eu sonhei que eu estava sentada em cima do avião e o avião voando. Eu não estava dentro, eu estava fora. Eu falei, o que é isso? Eu fora do avião, sentada plena. Então, é uma habilidade de ir às alturas em espírito. Quanto maior o avião, o helicóptero, maior o impacto. No seu caso, você está levando pessoas enfiando dentro desse lugar. O seu ministério não é coisa pouca, amiga, é muito grande. Você vai levar inúmeras pessoas a terem essa habilidade no sobrenatural. Deus te chamou para trazer pessoas para o sobrenatural. Se não estiver voando, se estiver na pista, ainda não está pronto para decolar, você está mais que pronta. Você já está em outro nível espiritual, a ponto de levar inúmeras pessoas. Então, isso é muito importante, né? Então, você sonhou que você estava colocando pessoas dentro do helicóptero. E você sonha direto que você está voando, né? Sonhar que está voando. Deus está comunicando com você que você tem a habilidade de se mover no mundo espiritual e se erguer acima dos problemas. Tenho certeza que faz sentido no seu contexto de vida. Um pouquinho que eu te conheço, o que Deus coloca no meu coração, quando eu começo a conversar com as pessoas, Ele põe algumas coisas no meu coração e eu não preciso falar. Aí eu falo, pô, faz sentido. Se a pessoa fala, não, não faz. Não, faz. Se não fizer, joga fora. Mas faz, você se ergue acima dos problemas. Então, quando a gente sonha que está voando, a gente, apesar de tudo, confia naquele que nos chamou. A gente, apesar de tudo, ajuda outras pessoas. E você é uma mulher que ajuda pessoas, mesmo no seu dia mais destruído. Eu sei disso porque comigo é assim, e eu vejo que com você é assim também. Você acorda e fala, hoje eu não vou conseguir falar de Jesus para ninguém. É aí que você fala. E o que ele mostra para você é que não é sobre você, é sobre ele em você e através de você. Então, ele me ensinou isso. Eu falo, pai, custava você me usar num dia que eu estou mais alegrinha, para levar alegria para a pessoa? Não, filha. É hoje mesmo que você vê que não é a sua força e a sua alegria, é sobre mim. A minha alegria é a sua força. Você Aquilo que tá mais habita em acabada mim. mesmo.
entendeu? É nos dias do perrengue que eu ajudo os outros, porque não, eu falo, não é hoje não, é hoje aí, porque você vê que é você, não é você não, é sobre mim. Gente, vão mandando aí. Fez sentido, Bianca, amiga? Pode falar, Bianca, eu amiga. tenho, eu tenho uma pergunta, mas a pergunta é para te fazer ensinarem, tá? Tá. É, você disse que carro significa ministério, ou seja, aquilo que eu fui chamada por Deus para fazer, né? É, aqui eu tô com a apostila da EPS, tá falando que dentes de siso caindo significa perda de sabedoria. Que É. vaso sanitário significa Deus está limpando uma área da vida. Uhum. É, que sonhos com veículos tem a ver que o sonhador está fazendo ou foi criado para fazer com seu propósito de vida. Sonhos Uhum. sobre cavalos significa animais que representam poder e autoridade, né? Tá? Depois, gente, eu vou tentar fazer um resuminho aqui, eu vou pedir para o Daniel e vou Eu tentar tenho fazer um aqui, resumo. amiga, eu mando Oi? para você. Eu tenho aqui no meu celular, eu envio para você. Ah, Que tá, tá só legal. por tópico, não tá na apostila como um texto longo. Aqui tá só por tópico. Eu envio para você, Ah, me manda, porque aí eu vou eu mandar para envio. quem quiser, tá? É Porque porque aí eu acordo, eu já pego isso daqui. E quando aí vocês tem quiserem consultar, vocês podem consultar, exatamente. tá? É. Mas Agora, daí, o que eu queria que você falasse para eles, Bi, você ensinou, né, que eles têm que dividir para eles poderem entender melhor, eles têm que pegar o sonho, eles têm que colocar um título, eles têm que colocar qual que é o foco, qual que é o subfoco, qual que é o detalhe, ali que lugar que eu estou, certo? E aham. dividir ali, escrever o sonho para eu não esquecer, dividir o sonho e começar a interpretar. Aí a gente falou que ministério significa isso, que muitas cores têm o seu significado no profético, números também têm o seu significado no profético. Eu falei alguns significados aqui, voar tem o seu significado no profético. Agora eu queria que você explicasse de onde vem esses significados, né? A gente falou que o Espírito Santo ele sempre é a pessoa que vai te instruir da melhor forma para você interpretar o seu sonho. Mas também tem, claro, a apostila para você, para te ajudar, te dar um norte para interpretar esse sonho. Agora, de onde que vem, né? Como que surgiu essa apostila? Vem do além? Eu queria que você explicasse para eles entenderem que isso aqui não é, dei um Google na internet e sair pegando o que significa aquela coisa, porque não adianta procurar na internet. Não, na verdade, como eu falei, tem esses três métodos que a gente aprendeu aqui, que são esses três que eu citei, né? Um do John, o outro aqui como é o nome dela mesmo? Da Charity, e os bíblicos. Então, como que a gente teve acesso a esse conhecimento, essa apostila, esses significados e tudo mais? A Deb, que é a esposa do Reinhard, ela fez um curso com um cara que é autoridade em interpretação de sonhos. Ele é um cristão e ele criou uma apostila e E um método. criou um método e foi estudando ao longo de muitos milhares de anos sobre esses assuntos, e com a autoridade que ele tem no assunto, ele começou a discernir, né, esses significados. E também através da Bíblia. Se a gente pegar alguns versículos, é que eu não consegui explanar tudo que a gente aprendeu, porque é um conteúdo muito vasto, mas aqui, algumas anotações que eu fiz na aula que nós tivemos sobre isso, eu vou falar um fato importante aqui para vocês que me chamou a atenção quando eu li novamente. Por exemplo, é tudo bíblico. Esses símbolos, cachorro, carro, tudo é citado na Bíblia. Então, tudo vem dali. E com o discernimento do Espírito, ele entendeu o que cada símbolo, cada número, porque tudo foi criado por Deus. Isso, simbologia bíblica. Tudo foi criado por Deus, veio de uma simbologia bíblica. Eu vou dar um exemplo num versículo só para vocês entenderem. Cadê aqui? Que eu anotei.
vários versículos, depois se vocês quiserem, eu até passo para vocês. Só não lembro a página que está, porque eu marquei tantas páginas aqui. Por exemplo, aqui achei, ó. É, algumas palavras têm muitos significados, até mesmo na Bíblia. Então, é daí que vem. Ah, a palavra carro na Bíblia, cachorro, enfim, vai ter um significado. Semente. Aparece muito a palavra semente na Bíblia. Vamos supor que você sonha com uma semente. Semente no profético significa fé. Mas como que eu sei disso, Bianca? Porque lá em Mateus 17 fala sobre isso. Em Mateus 13 fala sobre isso. Né? Ah, o que significa a palavra reino no profético? Eu sonhei que eu estava reinando. Em Mateus 13 fala o que significa reino. Ah, eu sonhei com um leão. Lembra do sonho que eu contei lá quando a Ruth estava explicando a primeira parte de sonhos proféticos, que eu sonhei com um emprego que eu fui trabalhar e tinha 2 leões? Leão é o próprio Jesus. Se a gente ler Apocalipse 5:5, vai explicar que o leão da tribo de Judá é o próprio Jesus. Ah, eu sonhei com o diabo. Aonde que eu encontro o que significa diabo no profético? Em 1 Pedro 5:8. Então, tudo tem que ter base bíblica. Para eu profetizar, tem que ter base bíblica. Para eu sonhar, interpretar um sonho, se ele for profético, ele tem que ter base bíblica. Então, é tudo bíblico. Não existe, é um achismo. Não, eu dei um Google lá e significa tal coisa. Não, tem um método mundano. Mas isso não é o que a gente está ensinando aqui. É tudo com base bíblica, tudo que aponta para Jesus e a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, Né? eu tenho um dicionário, de termos para sonhos, mas esse dicionário ele está em inglês. Quem quiser, eu posso mandar, mas aí quem não fala inglês vai precisar usar Tradutor, né? o Google Translator, mas ele é bem bacana porque ele dá o significado da simbologia e ele dá o versículo onde tem o símbolo, entendeu? Onde está aquele símbolo. Então, assim, ele não é do nada, ele não tira do nada. Então, ele tá a cor, Tem um fundamento. então, ele tá exatamente. Então, sonhei com aquilo. O primeiro passo é, né? Vamos lá, vamos anotar o sonho. Escreve o título, divide foco, subfoco, detalhes, né? Pergunta para o Espírito Santo, porque às vezes, gente, de cara, o Espírito Santo já te fala e você não precisa nem ir no dicionário, tá? Mas, às vezes, por exemplo, hoje eu mandei um termo para Bianca, mandei um termo para Bianca, porque ela me contou um sonho, eu falei assim, Bianca, eu não tenho a mínima ideia. E aí eu mandei o termo para Bianca, ó, procurei o termo, aí eu mando em inglês, falei, dá um Google Translator aí para ver se você sabe o que é. Ou lê os versículos na Bíblia, né? E aí, por isso que é legal. Infelizmente, não tem esse dicionário em português, mas ele, pelo menos não que eu conheça, mas é muito legal para quando, assim, o Espírito não consegui entender, o Espírito Santo não me respondeu. Na verdade, tô no vácuo, vai lá no dicionário e dá uma procuradinha até você entender. Às vezes também não é para você entender naquele momento, mas você vai entender só depois lá para frente e tá tudo bem. É Por só isso que é importante ter anotadinho. você citou, amiga, essa história agora, né? De, talvez não seja para você entender naquele momento. Esse sonho que eu contei para vocês lá atrás, que eu tive, né? Que eu estava andando na rua e um leão de cada lado, eu fui entender hoje, lendo a apostila, que leão significa Jesus. Mas por que que tinha um leão de cada lado? Eu fiquei me perguntando, por que 2 leões? Aí Jesus me deu a resposta hoje. Eu já saí daquele emprego. Ele me deu a resposta hoje. Aí eu entendi o que eu fui fazer lá. Eu fui lá para restaurar famílias. Eu não tenho família. A minha família hoje é meu filho. Ele me usou na minha maior dor, primeira coisa. Ele me deu essa resposta hoje. Por que estávamos eu e 2 leões? Ele falou, porque nós, Bianca, somos a Trindade. Você é o próprio Jesus. Você só ajuda alguém expressando Jesus. Então, você e 2 leões é Pai, Espírito Santo e Jesus. Então, você com os 2 leões era a Trindade. A gente só consegue ajudar as pessoas
tendo consciência de que temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sozinha eu não ia conseguir ajudar. Então, é tudo com base bíblica. É tudo baseado, fundamentado na palavra. Se não tiver fundamento na palavra, joga no lixo, né? Então, por isso que é muito importante a gente ler a palavra e estudar a Bíblia. Porque aqui fala, um dos métodos indica, estude a palavra, para você entender a simbologia e também o contexto, os versículos, né? Tem histórias na Bíblia, que nem Daniel interpretando sonhos lá, ele salvou a vida do rei interpretando um sonho. Se a gente não conhece essa história, eu posso salvar a vida da Rutinha falando, Rutinha, você vai sofrer um acidente, eu sonhei com isso, ela vai tomar mais cuidado, ela E, vai ge- dirigir com mais cautela, e aí, né? e, Um gente, exemplo. essa coisa de simbologia, a gente não faz só aqui na Bíblia, tá? Quando você assiste um filme, eu lembro uma vez na escola, a gente assistiu um filme e a professora de literatura, ela ficava parando e ela falava assim: gente, entenda a simbologia, por que que ela tá usando essa roupa vermelha, o porquê que ele parou o porquê que ele colocou esse cenário, o porquê que ele fez isso, o porquê que ele tá falando, o que que ele tá fazendo você pensar, o porquê que. Então, tudo tem simbologia, tudo tem um porquê por detrás, mesmo que seja para pegar no seu inconsciente alguma coisa, entendeu? Então, tudo é simbologia. Os filmes que você assiste trabalham com simbologias, coisas que talvez o seu consciente não entendam, mas o seu subconsciente entenda. Então, a mesma coisa, os sonhos. E os sonhos, eles trabalham muito com simbologias, né? E eu acho que é isso. Bi, continua. Fala, meu amor. Não, então, é que o Henrico pediu uma ajuda, que ai, gente, desculpa, meu filho é demais. Ele pediu para eu ajudar uma amiguinha que está duvidando do amor de Deus por ela. Ela perdeu a mãe com Covid, e aí ela está vivendo um contexto difícil, uma menina de 12 anos. Perder a mãe é complicado, né? Mas ele pede minha ajuda. Mas, enfim, então, é isso, né? Eu queria agora que alguém. Eu queria só contar o sonho que eu tive com a Rutinha e com a Flavinha, aí vocês vão me ajudar a interpretar, todos nós. Que eu acho que se o Espírito Santo colocou no meu coração que eu tenho que dividir com vocês, é porque todo mundo vai ter alguma mensagem desse sonho. Foi só uma cena, assim. Eu sonhei que eu estava numa casa, eu estava andando nesse corredor, e corredor é um lugar de transição, tá? É meio lógico, né? E tinha várias portas de quartos, dormitórios, mas não era a minha casa. Era a casa da Flávia, mas não era a casa que eu conheci da Flávia. Ela mora em apartamento, mas era uma casa com vários quartos, várias portas de quartos. O primeiro quarto que eu entrei não era o quarto dela, era um quarto de uma outra pessoa da família dela. Aí eu saí desse quarto, fui para o corredor de novo, entrei num quarto, estava no quarto, era o quarto dela. E Flávia tem um significado, o nome dela tem um significado. E a hora que eu entrei no quarto dela, estava deitada na cama dela, ela, a Rutinha e mais duas crianças. Amiga, Uma das- volta, peraí que eu tive que reconectar aqui, porque minha Eu tô gravando, Flávia, eu sabia te que ela- mando. Eu te Calma, mando. calma, que essa parte eu não posso Eu tô perder muito, gravando. não. Não, ela tá Tem que gravando ver no se saiu. celular, né? Tu Tô gravando volta no com essa celular. Eu história. sabia. Eu tinha Eu certeza. falei, a Flávia sempre sai no momento X. Não, mas Pra é porque gravar. eu saí. Não, é porque travou a internet. Até falei aí, escrevi no chat que eu ia Eu não voltar. vi, eu não reconectar. tô vendo o chat aqui. Eu também não vi. Minimizei. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Vai, Pronto. começa Eu de novo, coloquei. tadinha. Não, você Ai, não pegou eu tô nenhuma parte, né? desesperada querendo saber o sonho. Não, agora tu volta. Não, então tá. Eu sonhei que eu estava na sua casa, mas não era a casa que você Ai, não mora. sonha e venha. Sonha e venha de novo. Era porque o seu corredor tem os quartos ao redor. Nessa casa era um corredor Uhum. longo com várias portas, assim, na sequência uma da outra. E era a Ah. sua casa. E eu andando por esse corredor, Hum. lembrando, gente, que o sonho sou eu o foco, eu sonhei. Mas o sonho, num determinado momento, eu estava observando outras pessoas, tá?
Então, é Uhum. sobre mim e sobre elas. Então, eu estava caminhando, e aí eu abri a porta do primeiro quarto, não era quarto de algum parente dela. Eu acho, Flavinha, que era o quarto do seu irmão, que era um homem. Eu pensei em um homem no sonho, mas não vi ninguém no quarto. Então, eu entrei Hum, nesse quarto, pensei, não, não é aqui. Saí desse quarto, continuei caminhando e entrei num outro quarto. A hora que eu hum, abri a porta, era o seu quarto. E tava hum. você, a Rutinha e mais duas crianças deitadas na cama, assim, deitada na cama. Igual vocês dormiram aquele dia que eu fui na sua casa, estavam deitadas 4 pessoas na cama. E uma dessas crianças era sua filha. Era loirinha, igual você, assim, cabelinho liso, com franjinha. Eu vi que era sua filha. E a outra criança, eu não lembro quem era, mas estavam vocês 4 deitadas nessa cama. E eu Eita. só observei, eu não estava nesse contexto. Mas tem a cama, tem o quarto é lugar de intimidade. Nós 3, né, somos amigas muito íntimas, a gente sabe muito da vida uma da outra. Apesar de eu conhecer a Flavinha faz o quê? 2 meses? 3? Julho? Uhum. Junho? Junho? Agosto? Não, 3 foi meses, mais, amiga, faz mais. um É que pouquinho mais, passa né? muito rápido, porque a É. gente foi em Americana, foi quando, amiga? Foi antes do meu Junho, aniversário. Foi junho, mas né? parece que eu conheço faz 30 anos, Uns 40. 30 anos. É surreal, mas enfim. E aí eu fiquei observando aquilo e me deu uma alegria. Então, a emoção que eu senti no sonho foi de alegria. Eu olhei aquilo e falei, nossa, a Flávia tem uma filha. E a outra criança estava, porque estava uma em cada ponta da cama e as duas crianças no meio de vocês, Eita. né? Então, o que que significa Ruth? Amiga fiel. Agora vamos ver o que significa Flávia. Isso eu posso procurar no Google, que é o significado do nome, só que eu sempre vou no hebraico, tá? Então, tem lá significado de nomes, Dourada. eu Alguma sempre vou no coisa assim. hebraico. Então, significa Alguma coisa de. dourada. É, dourada, Dourada, ouro. iluminada, Ah, nobre. O que que é o ouro, gente? Nobre, iluminado, dourado. Isso tem a ver é. com o que eu sonhei, mas tem a ver com elas também. Então, é, corredor é um lugar de transição. Então, E- como é sobre mim também, significa que Deus está me deslocando para um novo lugar, para um outro lugar. Ele vai me dar algo novo. Eu estava dentro de um quarto. O quarto é lugar de intimidade. Eu vi 2 pessoas que são íntimas minhas, mas eu vi que elas estavam num contexto que eu não estava inserida ali. Então, serve para elas também. Elas são o subfoco, as duas são o subfoco do meu sonho. Se eu tirar Hum. as 2 crianças, perde o sentido? Perde. Então, as 2 crianças também são o subfoco do sonho. Será que a E outra uma das criança não era a crianças, filha da Rutinha? então, pode ser. Aqui começou a chover. Então, pode Estranho você não ser. ver o rosto da outra criança, né, amiga? Não, era uma criança, mas eu não soube discernir, assim, né, Para quem que ter ela filho, era e de quem que ela era. entendi. Mas uma delas era sua filha. Só que Hum, engraçado é que eu não vi marido de ninguém, eu não vi nada, e era na casa da Flávia. Então, o que que significa Flávia? Dourado, né? Algo iluminado. Então, se for em respeito a mim, que era a que estava sonhando, talvez Deus vá mudar a minha vida num nível de eu acessar coisas que eu ainda não acessei, que eu estou num momento de transição, e realmente é o que está acontecendo. Deus está me colocando em outras rodas, Deus está me inserindo em novas mesas de pessoas importantes aqui da cidade, que eu nunca imaginei que eu estaria ao lado. Então, para mim, eu entendi nesse sentido. Mas para elas, que nem a Flávia com uma filha, a Flávia ainda não tem filho, não casou de novo. hum. E o que é filho? São novos projetos. É igual bebê. Bebê pode ser literal, tá? Tô grávida, vai engravidar, ou pode ser um novo projeto. Então, em relação à minha vida, eu consegui discernir algumas coisas e está vindo agora alguns insights, assim. Mas em relação a elas duas. Então, uma criança
né? Não fala assim, o que é criança no profético, mas como é uma criança, é algo que está em construção, porque uma criança ainda não é formada, não é um adulto formado com maturidade. Então, é algo que está sendo construído. Me ajudem aí, gente. Me ajudem aí, vai escrevendo Não, aí. faz sentido, Vi. Então, Faz tenho sentido. certeza que, em relação à vida da Rutinha e da Flavinha, faz sentido essa construção de algo. Sim. É muito, né, piegas falar isso, porque Deus sempre vai construir algo novo na nossa vida, né? Mas, de repente, faz sentido em algum ponto específico da vida dela, ou da vida delas, ou na carreira, ou na vida pessoal, ou na familiar, ou na amorosa, enfim, temos várias, ou no ministério. A gente tem 11, 12 áreas aí, né, na nossa vida. Então, pode ser em alguma área específica. No meu caso, eu vejo que é em todas as áreas da minha vida, no meu caso, porque tudo acontece ao mesmo tempo comigo. Quando é bom, é tudo de uma vez. Quando é ruim, vem tudo de uma vez também. Tipo, Jó, acaba tudo no mesmo dia, na mesma hora. Aí quando reconstrói, Mas arruma depois, todas as... quando destrói, amiga, vem em dobro. É tudo muito multiplicado. Quanto maior Recebo em meu coração. o fardo, maior depois o mérito do negócio. Vem tudo muito maior. É muito incrível. Quando a gente se rende, se disponibiliza, né? Isso vai servir para Hum. várias pessoas aqui. A glória da segunda casa, ela é sempre maior do que a primeira, Nossa, né? é. Então, Quanto maior o assim, deserto, minha filha, depois o oásis vem que vem. e É. deserto, eu particularmente já tenho uma certa experiência lá, né? Sim. Mas tá maravilhoso. Eu nunca esqueço que o Reinhard falou uma vez que nem eu me dei conta, que eu tinha ido e voltado do inferno várias vezes, né? Então, o dia que ele falou isso, eu falei, nossa, é profundo, né? Uma hora a hora que na minha vida é tudo assim, nos 45 do segundo tempo. A hora que eu acho que eu vou romper em algo, vem tudo junto. Falo, peraí, não é a hora ainda, querida. Tipo, põe o doce na boca da criança e tira na hora que ela vai morder. É mais ou menos isso, mas tá tudo bem. Eu estou sendo tratada, Quase. todas nós aqui, né? Quase lá! Mas calma, tem um porém. Tá maravilhoso. Nossa, o Bi, Mas sabe o que me assim, vem na cabeça quando você fala de deserto? Assim, a imagem, não sei se vocês assistiram aquela novela de Jesus, o é, momento que Jesus está no deserto e que o Satanás fica pedindo para ele transformar pão em pedra, já que, sabe, aquela passagem bíblica famosa. é, Não sei se veio isso na cabeça quando você fala de deserto com você. É como se. porque É, eu creio assim, eu creio não, né? O momento que eu estou vivendo, pelo menos, tem sido assim, né? De rendição completa. sim. Meu recurso hoje é Jesus. Eu não tenho para onde correr além dos braços de Jesus. E isso ofende o inimigo, né? Gente, É. eu vou parar a A gravação, gravação. senão vai ficar muito longa. Daí, quem quiser continuar, eu acho que o tema, sonhos, como interpretar, eu acho que a gente já deu o que precisava dar. Você precisa falar mais alguma coisa, Bi? Não, era só isso mesmo, Não? mas É aí tá isso. aberto para dúvidas, né? Ô, Quem Bi, quiser Isso. eu tirar. E tenho aí uma. a Eu gente tenho. abre para dúvidas e para conversar. Quem quiser continuar conversando, fica à vontade, Tá tá? bom. Ô, Bi, eu tive um sonho, depois eu vou te explicar direitinho tudo o contexto. Mas assim, no Manda aí. profético, homem montado num cavalo. E quando o sonho termina num funil, Ah, focando um homem num cavalo. Ai, é ô, tão Peraí. difícil, Kel, né? Tá Kel, bom. eu acho que eu não consigo parar aqui. Oi, vou parar aqui, peraí. Depois eu vou